Células-tronco são células diferenciadas que possuem a capacidade de se diferenciar em qualquer tecido do organismo. As pesquisas com células-tronco são muito recentes e elas datam de 1998 nos Estados Unidos. As células-tronco podem ser utilizadas nos tratamentos de diversas doenças, como doença de Crohn, colite ulcerativa, tumores, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, leucemia e entre outras. As células-tronco possuem duas classificações, embrionárias e adultas. As células-tronco adultas possuem mais duas outras classificações, que são as células-tronco adultas oligopotentes e as células-tronco adultas unipotentes. As células-tronco adultas oligopotentes possuem um grau de diferenciação baixo quando comparadas com as células-tronco embrionárias. Elas podem se diferenciar em diferentes tipos de células dentro de uma linhagem, ou seja, poucos tecidos. As células-tronco adultas unipotentes surgem a partir das células-tronco embrionárias pluripotentes, já diferenciadas. Só conseguem se diferenciar em células de uma única linhagem, ou seja, apenas um tecido. As células-tronco adultas podem ser extraídas de diversos tecidos, como medula óssea, tecido dentário, sangue, fígado, cordão umbilical e placenta. Originalmente, as células-tronco adultas eram vistas como tendo a capacidade de gerar células apenas do tecido de origem, ou seja, células-tronco do fígado originam células do fígado. Células-tronco embrionárias. Elas são encontradas em embriões com 3 a 4 dias de vida, no estágio de blastocisto, onde se encontra dois núcleos celulares, um que dará origem ao tecido extraembrionário e outro grupo que dará origem aos outros tecidos do indivíduo. As células-tronco embrionárias possuem também duas outras classificações, que são as células-tronco embrionárias totipotentes e as células-tronco embrionárias pluripotentes. As células-tronco embrionárias totipotentes são encontradas em embriões de 3 a 5 dias de vida. Elas possuem a capacidade de se diferenciar em qualquer célula ou tecido do corpo humano, e por serem efêmeras, desaparecem alguns dias após a fecundação. Já as células-tronco pluripotentes são encontradas a partir do quinto dia de desenvolvimento, na fase do blastocisto. São muito parecidas com as células-tronco embrionárias totipotentes, mas com menor capacidade de diferenciação. O uso de células-tronco embrionárias para o tratamento ainda encontra alguns problemas, como por exemplo a formação de teratomas, que são tumores com mais de um tipo de tecido presente, e a rejeição das células-tronco embrionárias por parte do organismo do indivíduo que irá recebê-las. Em 1980 e 1990, a possibilidade do cultivo de células-tronco humanas em laboratório se deu a partir do avanço na área da biotecnologia com a prática de segmentação e alteração no material genético. Em 1998, James Thomson conseguiu pela primeira vez cultivar em laboratório e estabelecer uma linhagem de células-tronco embrionárias humanas a partir de células-tronco de embriões encontradas em clínicas de fertilidade. Como chegamos até aqui? Células da medula óssea foram as primeiras a serem descobertas com a capacidade de se transformar em outras células do mesmo tecido. A partir daí, foi especulado que elas teriam o poder de se tornar qualquer outra célula do outro tecido. Porém, isso foi provado ser um engano, pois essas células já eram adultas e não possuíam tal poder de diferenciação. E em meados da última década, foram descobertas células-tronco adultas em outros tecidos do corpo, como pele, cérebro e coração, dando um leque maior às pesquisas em células-tronco. O que está sendo feito hoje em dia? O grande objetivo atual é isolar e multiplicar células-tronco adultas para poder recuperar tecidos perdidos em doentes ou acidentes. As células-tronco adultas embrionárias foram usadas recentemente para ajudar a entender como o vírus Zika se manifesta nos tecidos cerebrais em formação. O pesquisador Shinya Yamanaka conseguiu desenvolver uma forma de fazer com que as células adultas dos tecidos voltassem a ser células-tronco embrionárias. Quais os resultados para um futuro próximo? Iniciar o tratamento em seres humanos com outras células além da medula óssea, como por exemplo as cerebrais e cardíacas, é muito importante. A utilização de cultivo de células-tronco em 3D, utilizando as novas tecnologias, e a criação e formação de micro-órgãos também. A grande ambição da ciência com o uso de células-tronco é obter a cura completa de doenças como doença de Crohn, colite ulcerativa, artrite, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, leucemia, diabetes, entre outras, que degeneram as células no tecido. E também a criação de órgãos completos para transplante. Na área da pesquisa e aplicação de células-tronco embrionárias surgem diversas dúvidas sobre ética e moral da sociedade em cima desse material biológico coletado. É ou não uma vida? Muitos entendem que após a fecundação das células embrionárias já são consideradas uma vida. Outros acreditam que só após 14 dias da fecundação é considerada uma vida. E por final, visam que só apenas o nascimento é uma vida. Essas células possuem direito ético e civil? Temos 3 linhagens de pensamento sobre isso. Um embrião tem o mesmo direito de vida que uma pessoa que já passou pela fase de nascimento. Os embriões possuem direitos, mas não do mesmo nível de ser humano adulto.
Os embriões não possuem direito por acreditarem que não há vida. A venda do material biológico. Um outro fator de polêmica que também está rodeado de questões éticas é a compra de óvulos e sêmen, com o consentimento das pessoas que venderam seus materiais biológicos, com finalidade de produzir embriões em laboratórios para usar em pesquisas terapêuticas. A ciência vale mais que um embrião? Isso visa diferentes situações de como um embrião pode salvar diversas vidas que sofrem de doenças quase incuráveis, ou estaria privando o surgimento de uma vida para pesquisas em relação a salvar outras com diversas enfermidades. Isso varia de linhagem de pensamentos diferentes, com culturas e crenças diferentes. É realmente necessário usar embriões? Não seria realmente necessário se houvesse avanços em pesquisas como de Lígia de Veiga Pereira, que diz: ao entender como uma célula consegue virar fígado, quem sabe os cientistas consigam fazer um medicamento que faça as células do próprio paciente começarem a se multiplicar e ele regenerar aquele órgão, por exemplo. Tem muita coisa da ciência básica que a gente pode aprender com essas células que um dia pode ser traduzida em uma terapia que nem envolva uma célula, que envolva, por exemplo, um medicamento ou pequena molécula.